Estamos certos de que muitos estão cansados nesse momento, mas eu vou pedir um pouco de paciência a todos vocês. Eu serei breve. Nós temos, me parece que essa é a última reunião dessa noite, desse dia, e essa reunião, ela é importantíssima para todos nós. Não que as outras não fossem, mas esta, nós vamos falar do Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho que transforma a alma. E por isso, eu conto com a sua colaboração, com a sua atenção, pois é necessário que você conheça Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Estou notando que tem muitos jovens aqui nessa noite, muitos mesmo, e a maioria deles eu não os conheço, mas eu me lembro que faz pouco tempo que eu era bem jovem como você, e a minha vida naqueles dias era uma busca desenfreada por algumas coisas, por alguns ideais que eu achava que eles realmente fossem essenciais para a minha vida. Isso não é errado, mas estou certo de que nós temos outras necessidades e nós precisamos nos preocupar com elas. E eu gostaria de dizer que enquanto eu corri atrás dessas necessidades pessoais, eu não consegui nada, enquanto eu não busquei entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Aí sim, eu me tornei um filho de Deus e o meu coração hoje tem paz. Gostaria que você pensasse nisso, no fato de que a sua alma precisa de paz. E essa paz você não encontra nos prazeres dessa vida, você não encontra numa boa profissão, você não encontra em nada deste mundo. É tão somente em Jesus Cristo. Meu prezado ouvinte, a necessidade da alma, ela é algo realmente interessante para nós. Mas nós podemos observar como as pessoas estão alheias a esta necessidade tão importante das nossas vidas. Vamos para a meditação dessa noite, abrindo o livro de Marcos, no capítulo 10, versículos 17 a 22. E eu estou aqui sem óculos hoje. Eu vou pedir ao nosso irmão Osiel para fazer a leitura desses versículos para nós, por favor. Marcos 10. De 17 a 22. Marcos 10, 17 a 22. Okay. Marcos, no capítulo 10, versículo 17 ao 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Muito obrigado, irmão. Bem, irmãos e amigos, nós lemos de um desejo de um jovem que estava com uma vida, uma conta bancária realmente gorda. Ele era
estava abastado com muito dinheiro, ele não precisava de nada nesse sentido, mas uma necessidade muito grande, como falamos, da sua alma o fez procurar o Senhor Jesus. E ele pergunta para o Senhor Jesus qual era o meio que ele deveria usar para que ele pudesse herdar a vida eterna. Veja que o dinheiro era o que ele mais tinha, uma condição privilegiada para se ter tudo nessa vida, mas nesta vida. E ele queria a paz da sua alma. Então ele procurou o Senhor Jesus com reverência. Nos diz a palavra de Deus que aquele jovem ajoelha aos pés do Senhor, ele prostra aos pés do Senhor, rogando como é que ele deveria herdar a vida eterna. E eu gostaria que você pensasse nisso, em herdar a vida eterna. Nós já falamos que ela só é encontrada na pessoa de Cristo, e é necessário que você aproxima de Cristo com reverência, que você aproxima dele com realmente muito temor, pois ele é Deus, e ele conhece o teu coração, conhece a tua necessidade. Então nos diz o texto sagrado que aquele jovem fora mandado fazer algumas coisas, e que ele precisava observar. E o que ele diz para o Senhor: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Ora, se não era os seus pecados, se não era a falta da leitura da palavra de Deus, o que estava faltando naquele jovem? O Senhor disse para ele: olha, não furtarás, não adulterarás, não matarás, não defraudarás a ninguém. Mas é interessante que ele diz para o Senhor: tudo isso eu tenho observado. Desde quando? Diz ele: desde a minha mocidade. Sabe, ele realmente, nós queremos crer que ele conhecia essas coisas e que ele evitava de praticar esses tipos de pecados. Mas o Senhor disse para ele: uma coisa ainda te falta. Uma coisa ainda te falta. E essa expressão que soou da boca do Senhor Jesus, eu gostaria que você estivesse pensando o que te falta para que você ganhe a vida eterna, para que você entre na vida eterna. Talvez você pense que tudo que você conseguiu até aqui é o suficiente para você viver uma vida feliz, uma vida tranquila aqui neste mundo, e talvez você pense que o seu direito de entrada no céu vai ser conseguido com um bom jeitinho lá na presença de Deus lá no céu. Isso não vai acontecer, isso não pode, isso não é possível. Então, uma coisa ainda te falta. Mesmo que você seja uma boa pessoa, mesmo que você tenha observado alguns preceitos da palavra de Deus, mas é preciso, meu prezado ouvinte da palavra do Senhor, que você entregue a sua alma aos cuidados de Jesus Cristo. Porque para isso ele veio ao mundo, ele deixou o céu e veio aqui neste mundo porque teve compaixão de ti. Ele tem misericórdia do homem e por isso ele deixou a sua glória e se fez homem, morreu numa cruz pelos seus pecados, pelos meus pecados. É interessante que este homem, ele era um verdadeiro observador da palavra de Deus, mas ele não conseguiu, com isso, alcançar a paz para o seu coração. Ele não conseguiu adquirir um direito de entrar no reino de Deus pela observação dessas coisas que ele deixava de fazer. Muitas pessoas nós encontramos pelo mundo afora que diz: olha, eu já ouvi falar de Cristo e a minha vida é uma vida exemplar. Eu nunca matei. Muito bem. Eu nunca roubei. Muito bem. Eu nunca menti. Espera aí. Será que tal pessoa nunca mentiu?
Será? É interessante. Mas esse homem aqui, ele observava algumas coisas da palavra de Deus. E mesmo fazendo isso, ele precisava ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Talvez a tua condição é essa, de alguém que já esteve próximo do povo de Deus por alguns dias e até meses. Talvez você tenha o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu marido dentro de casa, que lê a palavra de Deus, que convida você para as reuniões para ouvir a palavra do Senhor, mas você tem realmente procurado um meio de se justificar a cada dia, dizendo: olha, eu estou bem assim, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Meu prezado ouvinte, desista disso. Os seus serviços, os seus méritos não servem para a tua salvação. Porque se assim fosse, o Senhor Jesus não teria descido da glória e vindo ao mundo para morrer naquela dura cruz pelos nossos pecados. Ou você acha que ele morreu ali para tão somente dividir a história? Você acha que aquele sofrimento do Senhor Jesus foi um sofrimento para alguns, como muita gente pensa? Ele morreu para o Maurício, que era realmente um sujeito mau, um sujeito ruim. Mas para mim, outros dizem: não, eu não preciso. Eu tenho cumprido com os meus deveres para com Deus. Meu prezado ouvinte, uma condição, a única condição para você herdar o reino de Deus é tão somente ser lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Do contrário a isso, você está andando em falta para com Deus. E Ele está dizendo para você nessa noite: ainda te falta a tua salvação. Você quer ser salvo? Nós observamos que que aquele homem, o desejo dele é perguntar ao Senhor Jesus o que ele faria para herdar a vida eterna. E o Senhor viu, entendeu que ele estava realmente necessitado disso que faltava em sua vida. Mas eu pergunto a você: você tem sentido a falta de Cristo na sua vida? Você tem tido desejo de herdar a vida eterna, de ser um cidadão, uma cidadã do céu? Sabe, as pessoas hoje andam muito ocupadas, alguns com os seus trabalhos, com os seus estudos, com os seus ganhos, com os seus lucros, com a sua beleza, com a estética cada vez mais na moda. Isso é bom. É necessário que nós preocupamos com essas coisas. Mas não podemos esquecer da necessidade da nossa alma. Se nós tivéssemos tudo e não tiver Jesus Cristo, nós não temos nada. Mas aquele que tem Jesus Cristo, ainda que lhe falta todas essas coisas que nós mencionamos, você pode considerar uma pessoa riquíssima, porque tem o céu como a sua habitação quando você partir dessa vida. Esse jovem aqui, ele desejava realmente alcançar o reino de Deus. Mas, meus prezados ouvintes, na leitura que nós fizemos, nós observamos que ele tinha tão somente um desejo. Era só um desejo e não passava disso. Ele tinha outras coisas que preenchiam o seu coração. Ele tinha outros desejos que realmente vivia enganando e traindo o seu coração. Quanta gente tem neste mundo que é assim. Tem vontade de conhecer o Senhor Jesus. Tem vontade de, quando a gente fala do céu, de ser um habitante de lá. Mas quando você diz: olha, você precisa ser transformado. Como é isso? Você precisa entregar a sua vida ao Senhor para que você possa andar com Ele. Então Ele vai te dar a vida eterna, esse direito de morar no céu.
Ah, quer dizer então que eu não serei mais o fulano das baladas e o tal, e que faço isso, que faço aquilo. E nós somos obrigados a dizer não. Uma pessoa, quando permite que Cristo entre na sua vida, ela é transformada totalmente, e realmente o mundo e os prazeres desse tal ficam para trás. Não faz parte mais da vida de tal pessoa. Mas o Senhor constatou uma triste realidade na vida daquele jovem. Ele amava o seu dinheiro. Ele amava os seus bens muito mais do que o seu desejo de herdar a vida eterna. Ele realmente queria possuir a vida eterna, mas ele queria estar agarrado nos seus bens a vida toda. E o Senhor, percebendo isso, disse para ele: ainda te falta uma coisa. O texto não fala, mas ele deve ter realmente sentido um susto. E quando o Senhor disse: vende tudo que você tem, divide aí com os pobres, segue-me e você terá um tesouro no céu. Sabe, meus prezados, essa proposta que o Senhor fez para aquele rapaz, foi algo maravilhoso. Mas ele pesou os seus bens, ele pesou o seu desejo de ganhar o céu, mas ele preferiu ficar com o seu coração amarrado, grudado ali nos seus bens. E o Senhor, percebendo isso, sentiu pena daquele rapaz. O Senhor sentiu muito triste, porque sabia que o fim de tal pessoa era o inferno. Sabe, é interessante nós pensarmos na necessidade da nossa alma e o que está nos prendendo aqui em não deixar que Cristo venha morar na nossa vida. Não venha trazer paz para o nosso coração. Quantas pessoas são viciadas em determinadas coisas? Não vamos citar, mas nós podemos pensar. Tem pessoas que é viciado na internet. Tem pessoas que é viciado em bebidas. Outras pessoas são viciadas em cigarros e etc, etc. Outras pessoas pensam e são viciadas em sexo. Sabe, meu prezado ouvinte, tudo isso, sem o controle de Deus, você vai cada vez levando a sua vida de mal a pior e se afastando mais e mais de Deus. Foi o que aconteceu com esse rapaz. Quando o Senhor disse para ele: deixa o seu pecado, deixa isso que está te arruinando de lado, larga isso aí por enquanto, vem e segue-me e você terá um tesouro no céu. Ele não calculou o que é um tesouro. Um tesouro é algo valiosíssimo. Um tesouro é muito mais do que a riqueza que aquele rapaz teria em mãos. Mas ele preferiu acreditar no que estava sob o seu poder. O céu ele realmente iria ganhar se entregasse a sua vida ao Senhor Jesus. E ele teria certamente um tesouro no céu, que vale muito mais do que o ouro dessa terra aqui. Mas ele não quis. E nós encontramos pessoas assim, que não diz para nós que quer ficar com seus bens, mas se agarra no pecado, e tem tanto prazer a essas coisas, e continua e vai, e quando vê, a morte chega e leva, e aí será muito tarde. Ainda te falta alguma coisa? Ou você acha que tem tudo? Eu digo para você, se você tem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você tem tudo. Você tem tudo. Mas se você não tem o Senhor Jesus, você pode ser a pessoa mais ambiciosa que possa haver neste mundo, que possa desejar toda a riqueza deste mundo, todo o prazer desse mundo. Se você não tiver Cristo, você está perdido. E o que te espera depois da morte, infelizmente, meu prezado ouvinte, é o inferno de fogo. O céu foi oferecido para esse rapaz. Ele desprezou descaradamente o céu por causa de alguns
trocados, vamos dizer assim, em vista do que ele haveria de ganhar se ele realmente abraçasse a fé no Senhor Jesus. A ilusão dele é que ele queria ficar com os seus bens, com o seu coração arraigado ali nos seus bens, mas também ele queria o céu. Ele queria abraçar o Senhor Jesus com uma mão e os seus bens com a outra. Isso não pode. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Diz a palavra do Senhor, de toda a força, de todo o entendimento. E muita gente tem amado os prazeres da vida muito mais do que eles próprios. Veja Deus. Deus tem ficado sempre em, sei lá que plano, quinto, sexto, etc, etc. Mas o primeiro lugar daqueles que têm Jesus no coração é de Deus. O seu louvor é de Deus, os seus bens é de Deus, a sua família é de Deus, você pertence a Deus, porque Cristo comprou. Mas se assim não é, ainda te falta uma coisa. Isso é o mais importante na sua vida. Meu prezado ouvinte, não tenta angariar por aí as coisas deste mundo, além do que você já tem, mas coloca o teu coração para pensar, para meditar nas coisas do céu. Como o céu é maravilhoso, como o céu é lindo, como o céu é um lugar que a palavra do Senhor nos diz que é um lugar onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde não haverá lágrima. A palavra de Deus ilustra os céus como tendo ruas de ouro. É este lugar que vai morar um crente em Jesus Cristo, o salvo na pessoa do Senhor Jesus. E aquele jovem rico, chamado, a palavra de Deus o chama de jovem rico, ele poderia estar no céu hoje. Poderia. Mas a decisão realmente fora lançada a ele para que ele pudesse decidir. E com você também é assim. O Senhor está te oferecendo a vida e você tem o direito de recebê-la ou rejeitar, sabendo que se a morte te apanhar nesse estado de condenação, você vai diretamente para o inferno. Mas se você decidir crer no Senhor Jesus, Ele tomará a tua alma em cuidado aqui neste mundo ainda e te levará seguro ao céu de luz e amor. Sabe, meu prezado ouvinte, a ilusão aos prazeres mundanos, eles têm levado a muita gente para o inferno. E lá no inferno, muitos têm se arrependido, mas tem sido tarde demais. Porque quem está no inferno não tem como sair. Mas louvamos a Deus, porque aqueles que têm entregues as suas almas ao Senhor Jesus, temos a garantia da segurança eterna das nossas almas. Quem está no céu também não pode vir aqui e ir lá no inferno tirar ninguém dali, porque está em lugar de tranquilidade, lugar de sossego eternamente. Ainda te falta a vida eterna ou não? A vida eterna ela é encontrada pela fé no Senhor Jesus Cristo. Você certamente já ouviu falar disso muitas vezes, mas você tem postergado isso uma vez, duas e outras e mais. Mas, meu prezado ouvinte, lembre-se que a tua oportunidade é hoje. Você não sabe se o amanhã te pertence. Eu não sei se eu vou chegar na minha casa amanhã. Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, para ser mais claro. Então, o momento exato é hoje. Não brinque com Deus. Não brinque de estar no meio dos crentes. Não brinque de estar cantando, como vemos pessoas dizendo: eu canto para os crentes, mas eu não sou crente. Eu louvo a Deus para os crentes, mas eu não sou crente. Isso é brincar com o perigo. Isso é brincar, como eles dizem aí,
de que é crente, ir na igreja, como se diz, frequentar as reuniões, isso é bom, mas toma a responsabilidade de ter o cuidado de salvar a sua alma, porque o Senhor Jesus, ele poderia ter forçado aquele jovem a o recebê-lo, a entrar na sua vida, mas o Senhor não é mal educado, ele não faz isso. Ele mostrou para ele: olha, esse aqui é o bem que eu estou te oferecendo, a vida eterna, você quer? Ele disse: não, eu vou ficar com os meus bens, é melhor do que ir para o céu. E nos diz a palavra de Deus que aquele jovem saiu da presença do Senhor triste, pois era dono de muitas propriedades. Chegou faltando alguma coisa e saiu faltando algo da sua vida. E diga-se de passagem, o que mais precioso ele tinha foi deixado de uma maneira banal e fora lançada no inferno. Por que que ele não creu? Porque ele estava preocupado com os seus bens. Ele estava preocupado em viver uma vida no meio das pessoas que realmente falavam a sua língua. Ele estava preocupado em andar num meio em que ninguém pudesse zombar dele. Mas ele pensou que chegasse na presença de Cristo, iria falar para ele: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor disse: como você está muito bom. Não, não está. A vida dele estava arruinada, cheia de pensamentos ruins, de vaidade e de outras coisas mais, e de pecado. Ele precisava de se refugiar em Jesus Cristo. Isso faltava à vida dele. O que te falta ainda nessa noite? O que te falta? Sabe, talvez você tenha uma necessidade muito grande. Nós temos os jovens. Eu me lembro quando era jovem, era uma dificuldade com esse assunto de casamento, namorado, e a gente pensava que aquilo é tudo. Mas, meu prezado ouvinte, a sua alma é mais necessária do que o seu casamento. A sua alma é mais necessária do que o seu dinheiro. O cuidado da sua alma é necessário mais do que qualquer coisa dessa vida. Tudo que você tem de bom para oferecer a Deus é a sua alma. Esse homem, o Senhor disse: olha, vende tudo o que você tem e dá o que você tem aí. O que você tem? A sua alma. Entrega a mim. Ele disse: não, essa é comigo. Eu vou ficar aqui. Eu estou cuidando bem dela. Sabe, ele saiu triste da presença do Senhor. Tomara a Deus que você que está aqui nessa noite, que ainda não tem essa esperança maravilhosa, essa experiência com Cristo, e que ela possa realmente, a sua vinda aqui, tornar a sua vida, você, num filho, uma filha de Deus nessa noite. Porque ainda te falta uma coisa muito importante, que é permitir que Cristo entre no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te dê forças para que você venha amá-lo mais do que todas as coisas. O primeiro lugar deva ser de Deus, pois Ele te criou, Ele te ama, mas o seu pecado tem separado você de Deus. E só a sua fé em Jesus Cristo para que você possa obter a paz com Deus, e essa paz é eterna. Que o Senhor te abençoe. Amém.